Ela estava lá de novo. 7 anos. Por 7 longos e torturantes anos, a mesma mulher assombrava suas noites. Uma aparição etérea com olhos que continham a sabedoria de 1000 desertos e um toque que prometia a redenção. O emir Kailen Al-Fayed acordou com um sobressalto. O corpo em chamas, os lençóis de seda egípcia torcidos ao redor de suas pernas como grilhões frios e inúteis. O ar do quarto, pesado com o cheiro de incenso de sândalo e poder, parecia vazio, desprovido do perfume de jasmim que ela sempre deixava em seu rastro onírico. Um desejo antigo e devastador percorreu suas veias, uma corrente elétrica sem aterramento, deixando apenas a frustração dolorosa da solidão. Ele se sentou, o torso nu e esculpido brilhando sob a luz da lua que se infiltrava pelas treliças de marfim. O ouro que adornava as paredes parecia frio e morto, comparado ao calor que ela deixava em sua alma. O que você faria se o seu destino estivesse preso a um rosto que você nunca viu na vida real? Se você estivesse no lugar dele, o que teria feito? Além disso, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. A madrugada de Zahrat despontou, tingindo as dunas de um laranja feroz. Mas a beleza do amanhecer não tocava o emir. A rotina do poder o engoliu como areia movediça. Relatórios de caravanas, disputas de terras, tratados comerciais que poderiam selar a paz ou incitar a guerra. Cada decisão pesava em seus ombros, mas nenhuma era tão pesada quanto a conversa recorrente com Omar, seu leal vizir. Naquele dia, a pressão veio mais cedo, durante o desjejum. E Kailen, o conselho dos anciãos está impaciente. As filhas do sultão de Cadira são belas e suas alianças poderosas, disse Omar. A voz uma mistura de súplica e comando. Kailen sentiu uma onda de irritação familiar apertar seu peito. Ele olhou para os pergaminhos com os retratos das pretendentes, rostos bonitos e vazios, olhos que só viam seu título, não sua alma. Eram apenas peças em um jogo de poder, incapazes de preencher o vazio colossal que a mulher de seus sonhos havia cavado dentro dele. Ele as via como superficiais, interesseiras, incapazes de enxergar o homem por trás do emir. O confronto se intensificou no suntuoso escritório de Kailen, onde mapas de seu vasto emirado cobriam as paredes. Omar, com a persistência de um pai preocupado, listou os benefícios de cada união, cada dote, cada exército que viria com a noiva escolhida. A paciência de Kailen se esgotou. Ele bateu a mão na mesa de sândalo maciço, o som ecoando como um trovão no silêncio opulento. Basta! Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que fazia tremer generais. Eu já disse, Omar. Não me casarei com uma boneca de porcelana com um dote no lugar do coração. Seus olhos negros, geralmente calculistas, ardiam com uma convicção febril. Ele se aproximou da janela, olhando para a cidade que pulsava sob seu comando. Eu só me casarei quando encontrar a mulher dos meus sonhos, a mulher que vejo todas as noites. Ela é real. Eu sinto. Omar suspirou, derrotado pela teimosia de seu soberano, uma teimosia que beirava a loucura, mas que era, acima de tudo, inabalável e absoluta. Ao longo daquela manhã, após a partida de Omar, uma sensação estranha se apoderou de Kailen. Não era apenas o rescaldo do sonho ou a tensão da discussão. Era algo novo, uma vibração sutil no ar, como a eletricidade que precede uma tempestade no deserto. Um pressentimento crescente se instalou em seu peito, uma certeza inexplicável de que o eixo de seu mundo estava prestes a girar. Ele tentou se concentrar nos decretos, mas seus sentidos estavam aguçados. Cada som do palácio parecia amplificado. Foi então que um guarda anunciou a chegada de uma nova funcionária.
uma mulher estrangeira contratada para organizar os arquivos reais, uma posição de pouca importância. O nome dela foi mencionado, Lady Elara de Valérios, mas não foi o nome que o atingiu. Foi a súbita clareza cruel que o invadiu, a sensação de proximidade que se tornou quase palpável, como se o ar ao seu redor se adensasse. A mulher de seus sonhos não estava mais a um sono de distância. Ele sentiu, com cada fibra de seu ser, que ela estava ali, dentro dos muros de seu palácio. O calor a atingiu primeiro, uma muralha invisível e sufocante, assim que cruzou os portões monumentais do palácio de Zahrat. Lady Elara de Valérios, com 27 anos, que mais pareciam uma centena, sentiu o ar frio e úmido de sua terra natal evaporar de sua pele, substituído pela secura perfumada de um mundo que não era o seu. O mármore polido sob seus pés gastos refletia o ouro que gotejava das paredes em arabescos complexos, e o som suave de fontes distantes ecoava como um sussurro de riqueza inimaginável. Ela se sentiu uma fraude, um borrão de lã cinza em uma tapeçaria de seda e joias. Cada passo dentro daquele luxo opressor era um lembrete agudo de tudo o que havia perdido, do abismo que a separava da mulher que um dia fora. O ar, denso com o cheiro de sândalo e especiarias exóticas, parecia pesado demais para seus pulmões, e ela prendeu a respiração, sentindo-se uma intrusa em um sonho alheio, prestes a ser descoberta e expulsa a qualquer momento. Esta opulência era uma zombaria cruel para uma mulher cuja única posse eram as roupas do corpo e as últimas moedas que tilintavam em sua bolsa com uma melodia fúnebre. Faltavam menos de 2 semanas para que a indigência a engolisse por completo. Este emprego, o de arquivista real, era um ato de puro desespero, uma última e frágil barreira contra o abismo. A humilhação pública orquestrada por seu ex-marido, Lord Valérios, a havia despojado de tudo: dote, honra, futuro. Agora, ela era apenas um título vazio, uma concha abandonada pela maré da sociedade. Sua prisão não era um casamento arranjado iminente, mas a gaiola de seu passado, cujas grades eram feitas de vergonha e sussurros maldosos. Ela se agarrava a este trabalho temporário como um náufrago a um pedaço de madeira. Um breve momento de ar antes que as portas de seu futuro se fechassem para sempre, trancando-a do lado de fora em uma escuridão sem fim. Uma mulher mais velha, de porte régio e olhos que continham a sabedoria tranquila do deserto, a recebeu no grande salão. Seu nome era Zaina, a aia-chefe, e em seu olhar não havia o julgamento que Elara aprendera a esperar, mas uma compaixão contida e respeitosa. Lady Elara, seja bem-vinda. O Emir espera que encontre conforto em seus aposentos, disse ela, sua voz suave como seda. A simples menção de seu título, dita sem um pingo de ironia, fez um nó se formar na garganta de Elara. Ela apenas assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz. Zaina a conduziu por corredores silenciosos, e a gentileza em seus gestos, a maneira como indicava o caminho. A oferta de água fresca em um copo de prata era um bálsamo inesperado em feridas que Elara pensava estarem abertas para sempre. Pela primeira vez em meses, alguém a via não como um escândalo, mas como uma pessoa. E essa pequena demonstração de humanidade foi o suficiente para reacender uma minúscula centelha de coragem em sua alma. Enquanto a guiava para a ala dos arquivos, Zaina falou em voz baixa, quase reverente, sobre o mestre daquele palácio. Goemir Kaelen Al-Fayed não é um homem comum, minha senhora. Seu poder é vasto como as areias de Zahrat, e sua vontade firme como as montanhas no horizonte. Ele é um homem severo, mas justo. Muitos o temem, pois seus olhos parecem ler a alma por trás das máscaras que usamos.
uma pausa carregada de significado. Mas eu o sirvo desde que ele era um menino. E posso lhe dizer que nunca vi um homem tão profundamente solitário em toda a sua glória. A descrição enviou um arrepio involuntário pela espinha de Elara. Um homem que via através das aparências era a última pessoa de quem ela queria se aproximar. A imagem de um líder poderoso e perspicaz se formou em sua mente, não como um homem, mas como uma força da natureza, perigosa e imprevisível, que ela precisava evitar a todo custo para sobreviver. A menção ao Emir solidificou uma resolução de ferro no coração de Elara. Ela estava ali para trabalhar, para ganhar seu sustento e desaparecer assim que juntasse o suficiente para recomeçar em algum lugar onde o nome Valérios não fosse uma maldição. Homens poderosos eram predadores. Ela havia aprendido essa lição da maneira mais brutal. Eles pegavam o que queriam e descartavam o que não servia mais. A intensidade descrita por Zaina a aterrorizava. Ela não queria ser vista, muito menos pela alma. Seu plano era simples e absoluto: invisibilidade. Ela se tornaria uma sombra nos corredores, uma presença silenciosa entre os pergaminhos empoeirados. Cuidaria de seus deveres com uma eficiência impecável, manteria a cabeça baixa e ergueria muralhas tão altas ao redor de si mesma que nem mesmo o soberano do deserto poderia enxergar através delas. Sua liberdade, a pouca que lhe restava, dependia de sua capacidade de passar despercebida. Zaina a deixou na entrada dos arquivos reais. Uma imensa câmara com cheiro de pergaminho, couro envelhecido e o silêncio reconfortante do tempo. Ali, em meio à história registrada de um reino, Elara sentiu que poderia respirar. Ali, ela estaria segura, escondida. Era um mundo de ordem e lógica, algo que ela poderia controlar. No entanto, enquanto seus dedos roçavam a lombada de um livro antigo, uma corrente de ar inexplicável percorreu a sala, fazendo as chamas das lamparinas tremeluzirem. O palácio parecia pulsar com uma energia própria, uma consciência que a observava. Ela sentiu, com uma clareza dolorosa e inexplicável, a presença de um destino que se movia nas sombras, indiferente às suas muralhas e aos seus planos de fuga. Mas o destino ela estava prestes a descobrir. Era como o vento do deserto. Não importava quão firmemente você fechasse as portas, ele sempre encontrava uma fresta para entrar. 3 dias se passaram. 3 dias de um silêncio abençoado, em que Elara se enterrou entre os pergaminhos como um animal ferido buscando refúgio em sua toca. A poeira dos séculos era um bálsamo, a ordem dos arquivos, uma âncora para sua mente caótica. Naquela tarde, enquanto organizava um mapa antigo, perto de uma janela treliçada que dava para um pátio de treinamento interno, um movimento chamou sua atenção. A uns 40 metros de distância, sob o sol impiedoso de Zahrat, uma figura masculina se movia com a graça letal de um predador. Era apenas uma silhueta contra a luz ofuscante, mas a presença era avassaladora. Ombros largos, uma musculatura poderosa delineada sob a túnica de treino e uma aura de comando absoluto que parecia distorcer o próprio ar ao seu redor. Ela não conseguia ver seu rosto, mas sentiu o peso daquele poder como uma força física, uma pressão súbita e inexplicável em seu peito. O ar em seus pulmões congelou. Um calor súbito e feroz subiu por sua espinha, espalhando-se por seu pescoço e rosto como uma febre instantânea. Seu coração, que nos últimos meses batia um ritmo lento e fúnebre, disparou em uma batida violenta e descontrolada contra suas costelas, um tambor de guerra anunciando um perigo que sua mente não compreendia. As pontas de seus dedos começaram a formigar, e uma sensação estranha, quase esquecida,
percorreu sua pele. A sensação de estar viva, de estar terrivelmente consciente de seu próprio corpo. Foi uma reação tão intensa, tão primitiva e inexplicável que a deixou tonta. Seu corpo estava respondendo a um completo estranho, a uma mera silhueta, de uma forma que nunca havia respondido a ninguém, muito menos ao homem a quem fora entregue. A traição de sua própria carne foi instantânea e absoluta, um motim silencioso que a deixou completamente indefesa. A vergonha a atingiu em seguida. Uma onda gelada que combatia o fogo que a consumia. O que havia de errado com ela? Estava ali para trabalhar, para se esconder, para se tornar invisível. E, no entanto, seu corpo atraía ao primeiro vislumbre de um homem que exalava poder. Era a mesma fraqueza que a levara à ruína antes. A atração pelo perigo, pela força que poderia protegê-la ou esmagá-la. A autocrítica foi feroz, um chicote em sua alma já ferida. Ela se forçou a desviar o olhar, as mãos tremendo enquanto se agarrava à borda da mesa de madeira. Precisava se controlar. Era uma questão de sobrevivência. Quando ousou olhar novamente, o pátio estava vazio. O homem havia desaparecido como uma miragem no deserto, deixando para trás apenas o sol causticante e o eco de uma reação visceral que Elara não sabia como conter. Uma tempestade que agora se formava dentro dela. Naquela mesma noite, enquanto retornava para seus aposentos após um longo dia de trabalho, o corredor silencioso foi quebrado. Uma porta de um dos salões privados estava entreaberta, derramando uma faixa de luz dourada no chão de mármore escuro. Elara apressou o passo, querendo apenas a solidão de seu quarto, mas então ela ouviu. A voz masculina que emergiu de dentro não era alta, mas possuía um peso, uma profundidade ressonante que parecia fazer vibrar as próprias pedras do palácio. Era uma voz acostumada a dar ordens, a ser obedecida sem questionamentos. Mas havia nela um timbre de cansaço contido, uma textura de veludo e aço. Ela parou de repente, o corpo inteiro enrijecendo. Sem saber por quê, sentiu um calafrio percorrer seus braços. Aquela voz, mesmo em fragmentos ininteligíveis de uma conversa, soava perigosamente familiar, como uma melodia esquecida de um sonho distante e perturbador. Um arrepio lento e devastador desceu por sua coluna, vértebra por vértebra, fazendo cada nervo de seu corpo se contrair. Uma onda de calor, ainda mais intensa e chocante que a da tarde, se concentrou em seu baixo ventre, um desejo súbito e primitivo que a fez ofegar silenciosamente. Ela ficou completamente imóvel, escondida na sombra do corredor, incapaz de avançar, incapaz de recuar. Cada palavra que ele dizia, cada inflexão grave, ressoava dentro dela, não como um som, mas como um toque. Era como se aquela voz estivesse mapeando territórios em sua alma, que ela acreditava estarem mortos e enterrados, despertando sensações que a aterrorizavam com sua potência. A vergonha que sentiu foi profunda, corrosiva. Estava escutando clandestinamente, sim, mas o verdadeiro crime era a forma como seu corpo e sua alma respondiam, ansiando por algo que ela nem deveria ousar nomear. O som suave de um trinco se fechando quebrou o feitiço. A faixa de luz desapareceu, mergulhando o corredor de volta na penumbra. O silêncio que se seguiu era pesado, denso, preenchido apenas pela batida desordenada de seu próprio coração. Elara se encostou na parede fria, a pedra um choque bem-vindo contra sua pele febril, e levou uma mão trêmula à boca para abafar o som de sua respiração ofegante. O pânico e a confusão lutavam dentro dela. Quem era aquele homem? E por que ele tinha esse efeito avassalador sobre ela? Primeiro com sua presença e agora com sua voz?
Uma certeza fria e dura se formou em meio ao caos. Ela precisava evitá-lo. Aquele homem era um perigo, uma ameaça direta ao frágil controle que ela lutava para manter sobre sua vida. Sua sobrevivência dependia de manter a maior distância possível, mas o destino ela estava prestes a descobrir. Tinha outros planos, tecidos com a inevitabilidade de uma tempestade de areia se formando no horizonte. Uma semana se passou. Uma frágil trégua que Elara guardou com a ferocidade de um animal, protegendo seu último refúgio. Ela aprendeu os ritmos do palácio, mapeando os horários do emir com a precisão de um estrategista militar, tornando-se uma mestre em desaparecimentos táticos por corredores secundários e pátios esquecidos. Sua invisibilidade era sua armadura. Mas naquela tarde, o destino, na forma de duas crianças reais, destruiu suas defesas. Os jovens príncipes, sobrinhos do emir, corriam pelo grande corredor em uma brincadeira barulhenta, direto na direção de um pedestal que sustentava um vaso da dinastia Ming, uma relíquia de valor incalculável. Sem um segundo de hesitação, Elara se moveu. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse calcular o risco, lançando-se para interceptar o mais novo. Ela conseguiu evitar a colisão direta com o pedestal, mas o esbarrão foi suficiente. O som cristalino e agudo da porcelana se partindo ecoou pelo mármore como uma sentença de morte para sua paz recém-conquistada. O terror gelado a paralisou por um instante. O silêncio que se seguiu mais ensurdecedor que o choro assustado do menino que ela agora amparava em seus braços. Guardas surgiram de todos os lados, seus rostos uma máscara de choque e pavor. Elara, com o coração martelando contra as costelas, imediatamente assumiu a culpa. Foi minha responsabilidade. Eu estava no caminho, mentiu ela, a voz firme apesar do tremor que ameaçava tomar conta de seu corpo. A notícia viajou pelas veias do palácio com a velocidade de veneno. 20 minutos depois, um oficial da guarda a encontrou nos arquivos, seu rosto impassível. Lady Elara, o emir exige sua presença em seus aposentos privados. Imediatamente. Cada palavra era um prego em seu caixão. O passeio pelos corredores opulentos foi a caminhada mais longa de sua vida. Cada passo nos tapetes persas, um baque surdo que ecoava o pânico em seu peito, uma contagem regressiva para a aniquilação de sua frágil segurança. Kailen estava em seu escritório. Os retratos das pretendentes do sultão de Cadira, espalhados sobre a mesa como cartas de um jogo que ele se recusava a jogar. Faltavam apenas 10 dias para que o conselho exigisse uma resposta definitiva, e a pressão era um peso físico em seu peito. Foi quando um guarda entrou, o rosto pálido. Ele relatou o incidente no grande corredor, a destruição do vaso, que fora um presente do próprio imperador da China. A irritação inicial de Kailen foi fria e afiada, mais uma distração em um dia já insuportável. Ele estava prestes a ordenar uma punição severa para os responsáveis pela supervisão das crianças, quando o guarda acrescentou, com a voz vacilante, a nova arquivista Milord Lady Elara de Valérios. Ela se colocou no caminho para proteger o príncipe. O nome dela atingiu o ar silencioso do escritório, não como uma palavra, mas como um golpe físico, uma vibração profunda que ressoou diretamente em seu peito e roubou o ar de seus pulmões. Uma clareza cruel e devastadora o inundou. Aquele pressentimento, a energia que pulsava dentro de seus muros, era ela, sempre fora ela. O nome ecoou em sua mente, não mais como uma informação em um relatório de contratação, mas como a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que estava fazendo. A mulher do incidente era a mesma mulher,
cuja presença ele sentia como uma tempestade se formando no horizonte. Uma fúria protetora e irracional surgiu dentro dele. Uma onda de calor que não tinha nada a ver com o vaso quebrado e tudo a ver com o fato de ela ter se colocado em perigo. A impulsividade tomou conta, uma força que ele não tentou controlar. "Basta", disse ele, a voz baixa e perigosa. Cortando o relato do guarda, "Eu mesmo falarei com ela. Traga-a aqui, agora." A decisão quebrou todos os protocolos. Não era sobre um vaso, era sobre a necessidade visceral de finalmente colocar um rosto na sombra que assombrava sua paz. Elara parou diante das portas duplas de ébano maciço, tão altas e imponentes que a faziam se sentir como uma criança perdida. 2 guardas, imóveis como estátuas de bronze, flanqueavam a entrada, suas cimitarras curvas brilhando sob a luz das lamparinas. O ar ali parecia mais denso, carregado com o poder do homem do outro lado. Ela podia sentir a presença dele através da madeira, uma energia contida e vibrante que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Suas mãos estavam geladas e ela as apertou uma contra a outra para conter o tremor. Sua mente gritava para que ela construísse suas muralhas, para que se lembrasse de ser invisível, de ser uma sombra. Mas seu corpo era um traidor. Seu coração batia descontroladamente, uma corrida frenética de pavor e uma antecipação terrível e inexplicável. Ela ergueu a mão para bater, cada centímetro do movimento uma agonia, rezando para que ele não a visse. Não de verdade. Um dos guardas abriu a porta antes que ela pudesse bater, anunciando sua chegada com uma voz formal. Lady Elara de Valérios, Emir, do interior da vasta câmara. A voz profunda e ressonante que ela ouvira no corredor dias antes respondeu, um comando simples que fez seu corpo inteiro se contrair. Deixe-a entrar. O momento se esticou, tornando-se insuportável. Ela deu um passo para dentro, os olhos fixos no tapete, sem coragem de encarar a figura sentada atrás de uma mesa maciça. Mas antes que o encontro visual pudesse acontecer, uma porta lateral se abriu com urgência e Omar, o vizir, entrou apressado. Seu rosto vincado de preocupação. "Kailen, perdoe a intrusão, mas o mensageiro de Kadira acaba de chegar. O sultão exige uma resposta imediata sobre a aliança." Por um segundo, Elara sentiu uma onda de alívio tão avassaladora que quase a deixou tonta. Um adiamento, uma preciosa lufada de ar antes do afogamento. A trégua durou menos que uma batida de coração. Kailen não desviou o olhar da figura dela, parada no meio de seu escritório. Sua resposta para Omar foi um rosnado baixo, carregado de uma impaciência letal. Depois, Omar, o sultão pode esperar. A autoridade em sua voz era absoluta, uma parede de aço que fez o vizir experiente recuar instantaneamente. Omar fez uma reverência curta e desapareceu pela mesma porta por onde entrou, fechando-a suavemente atrás de si. O guarda na entrada principal também se retirou. E o som do trinco pesado da porta se encaixando no lugar ecoou na sala como o fechar de uma gaiola. Agora não havia mais ninguém. Não havia mais interrupções, nem fugas, nem desculpas. O silêncio que caiu era denso e pesado, preenchido apenas pela batida frenética de seu próprio coração. Lentamente, sentindo o peso do olhar dele queimando sua pele, Elara foi forçada a levantar a cabeça. O encontro era, finalmente, inevitável. Lentamente, como se estivesse movendo uma montanha contra sua própria vontade, Elara ergueu a cabeça e o mundo de Kailen se estilhaçou em 1.000.000 de fragmentos silenciosos. A luz das lamparinas douradas parecia se curvar ao redor dela, esculpindo o rosto que ele conhecia com a intimidade de um amante e a agonia de um sonhador.
Eram os mesmos olhos, um tom profundo de verde floresta salpicado de ouro que continham a sabedoria de 1000 desertos e a dor de 1000 vidas. Os cabelos escuros, presos em um coque simples, tinham o mesmo brilho de seda que ele sentira deslizar por seus dedos em sonhos febris. Não era uma semelhança, era uma identidade. O tempo não parou. Ele se desintegrou, deixando apenas a clareza cruel e absoluta de que a mulher que assombrava sua alma por 7 anos não era um fantasma. Ela era real. Ela estava ali, em seu escritório, a poucos metros de distância, e a realidade dela era mais avassaladora do que qualquer fantasia que sua mente solitária ousara conceber. Um golpe surdo atingiu Kailin no centro do peito, roubando-lhe o ar e a compostura régia que levara uma vida inteira para construir. O alívio foi tão violento que quase o derrubou. Uma onda que o afogou e o purificou em um único instante devastador. Ela existia. A certeza o percorreu como um raio, fazendo seus joelhos fraquejarem sob a mesa e suas mãos, que haviam assinado sentenças de morte, tremerem imperceptivelmente. E então vieram as outras emoções, uma torrente selvagem e descontrolada, um desejo consumidor, primitivo, que o incendiou de dentro para fora, exigindo que ele cruzasse a sala e a tocasse para confirmar que era de carne e osso. Uma possessividade selvagem, a certeza irracional de que ela lhe pertencia desde antes do tempo existir. E então, o terror. Um medo gelado e paralisante de que aqueles olhos o vissem apenas como um estranho, um empregador, e que ele a perderia no momento exato em que a encontrou. Forçada pelo silêncio opressor, Elara finalmente ergueu o olhar, e o ar foi arrancado de seus pulmões. Era o homem do pátio, a silhueta de poder letal. Era a voz do corredor, o trovão aveludado que a fizera estremecer. Mas nem a visão distante nem o som abafado a prepararam para a realidade dele. Era alto, imponente, com ombros largos que pareciam capazes de carregar o peso do mundo e prometiam ser um escudo intransponível. Seu rosto era uma obra de arte brutal, de linhas duras e ângulos afiados. Uma beleza que não pedia admiração, mas exigia submissão. E seus olhos eram de uma escuridão tão profunda que pareciam conter a própria noite do deserto, mas ardiam com uma intensidade feroz, uma chama que a despiu de todas as suas defesas em uma única batida de coração. O impacto foi físico, como um soco no estômago, deixando-a sem fôlego, exposta e terrivelmente vulnerável sob aquele olhar que não via apenas seu rosto, mas sua alma. Sua mente irracional gritava, um alarme estridente de perigo iminente. Homem poderoso, predador, fuja, mas seu corpo traidor, não o escutou. Ele o reconheceu, não com a lógica da memória, mas com uma sabedoria antiga e celular, como se estivesse esperando por aquele reencontro por uma eternidade. Suas pernas fraquejaram, e ela teve certeza de que desabaria no tapete persa. Uma onda de calor insuportável subiu por seu corpo, concentrando-se em seu baixo ventre com uma umidade vergonhosa e avassaladora. Um desejo que doía fisicamente, uma necessidade primitiva de sentir o toque daquelas mãos grandes, de se abrigar na força daquele peito. O terror a engoliu, não por ele, mas por si mesma, por aquela reação visceral que aniquilava anos de dor e cautela. Ela queria o que mais temia, e essa contradição ameaçava rasgá-la ao meio ali mesmo, diante dele. Eles permaneceram assim, suspensos no âmbar daquele momento impossível, por um segundo que se esticou em uma eternidade. O mundo exterior desapareceu. Não havia mais um emir e uma arquivista, um palácio ou um vaso quebrado. Havia apenas 2 pares de olhos travados em uma batalha silenciosa de reconhecimento e choque.
O ar entre eles crepitava com uma energia palpável. Uma comunicação silenciosa e devastadora que transcendia palavras. Ele via a mulher de seus sonhos, a salvação de sua solidão. Ela via uma força da natureza, a promessa de um perigo e um refúgio impossíveis. Cada batida de coração era um trovão no silêncio, cada respiração um testamento para a magnitude do que estava acontecendo. Eram duas metades de uma alma antiga, se reencontrando através do tempo e do destino, e a colisão era tão bela quanto aterrorizante. Uma promessa de criação e de destruição total. A realidade retornou como uma lâmina fria, cortando o feitiço. A necessidade de falar, de manter as aparências, de voltar aos seus papéis designados, pesou sobre eles. Ele era o Emir, o soberano de Zahrat, e precisava recuperar o controle. Ela era Lady Elara, sua funcionária desonrada, ali para ser repreendida. O abismo entre suas posições sociais era um cânion intransponível que se abriu novamente entre eles. Ele endireitou a postura, a máscara de autoridade implacável deslizando de volta para o lugar, embora seus olhos ainda ardessem com a verdade do que havia acontecido. A conversa sobre um vaso quebrado era agora uma farsa grotesca, um teatro do absurdo, pois ambos sabiam, com uma certeza que gelava os ossos, que o mundo deles havia se quebrado e se refeito naquele único olhar. E nada, absolutamente nada, jamais seria como antes. A guerra pela alma de ambos havia acabado de começar. Kellen quebrou o silêncio, sua voz um instrumento perfeitamente afinado para o comando, mas que agora soava rouca, forçada a manter um tom que traía a tempestade em seu peito. O vaso, ele disse, a palavra parecendo absurda, um insulto à magnitude do que acabara de acontecer entre eles. Relate-me o incidente. Elara sentiu as palavras dele não como uma pergunta, mas como um toque físico, fazendo-a estremecer. Ela manteve os olhos baixos, a voz um sussurro frágil, mas constante. Foi minha culpa, Emir. Eu não fui atenta. Os príncipes estavam sendo crianças. Cada sílaba era uma batalha para soar submissa, para esconder o reconhecimento avassalador que a deixara em frangalhos. Ele a observou. A justificativa dela, uma cortina de fumaça patética. Sua atenção salvou meu sobrinho de um ferimento e o vaso de uma destruição completa. Ele declarou, a decisão já tomada. Você não será punida, retorne às suas funções. A sentença, um perdão inesperado, soou para ela como uma condenação a uma tortura muito mais longa. O alívio que deveria ter inundado Elara foi substituído por um pânico gelado. Ela estava perdoada, mas isso significava que estava presa. Presa dentro daqueles muros dourados. Presa sob o alcance daquele olhar que havia com uma clareza insuportável. Os dias seguintes se transformaram em um jogo torturante de esconde-esconde em um tabuleiro de xadrez de mármore e ouro. Ela se tornou uma especialista em corredores de serviço, em horários alternativos, mas a presença dele era um fantasma que a assombrava. Ela sentia o rastro de seu perfume de sândalo e couro em um corredor muito depois de ele ter passado. Ouviu o eco distante de sua voz de comando vindo do pátio de treinamento e seu corpo inteiro se contraía em uma resposta involuntária. Cada vislumbre roubado dele à distância era um pequeno choque elétrico. Um lembrete constante de que suas muralhas, antes impenetráveis, agora estavam cheias de rachaduras, prontas para desmoronar ao menor toque. Para Kellen, a obsessão se tornou uma febre em seu sangue, uma necessidade que suplantava a lógica e o protocolo. Ele, que delegava com uma eficiência implacável, começou a inventar as desculpas mais frágeis para cruzar o caminho dela. Preciso consultar os tratados comerciais da dinastia anterior, dizia a um Omar cada vez mais desconfiado, sabendo perfeitamente
que aqueles pergaminhos estavam na ala mais remota dos arquivos, onde ela trabalhava. Ele caminhava pelos corredores com um propósito que não era real, o verdadeiro objetivo sendo apenas um vislumbre dela. A forma como a luz da janela se prendia em seus cabelos escuros, a concentração em seu rosto enquanto se debruçava sobre um texto antigo. Cada vez que a via, a convicção se aprofundava como uma raiz no deserto. Aquela mulher, aquela alma, era o oásis que ele buscava em uma vida inteira de areia e solidão. E a ideia de deixá-la ir era como arrancar seu próprio coração. Omar, seu vizir e a única figura paterna que conhecera, não era cego. Ele via a mudança em seu emir com uma preocupação crescente. Kaelen, o homem de foco inabalável, agora parecia perpetuamente distraído, seus olhos negros frequentemente se perdendo em direção à ala oeste do palácio. Certa tarde, encontrou o emir parado diante de uma tapeçaria, imóvel, mas seu olhar não estava na arte. Estava fixo no corredor distante, onde uma figura feminina acabara de desaparecer. Kaelen, o enviado de Kadira, aguarda há 2 dias, disse Omar, a voz suave, mas carregada de urgência. Seus pensamentos parecem estar em outro lugar. Kaelen se virou, os olhos faiscando com uma irritação defensiva. Meus pensamentos estão exatamente onde deveriam estar, Omar, cuidando dos assuntos do meu emirado. Mas a negação era frágil, e ambos sabiam que o assunto que consumia o soberano de Zahrat não tinha nada a ver com tratados ou alianças, mas tudo a ver com uma arquivista de olhos tristes. Elara travava uma guerra perdida contra si mesma a cada amanhecer. Hoje serei apenas uma sombra, ela prometia ao seu reflexo pálido no espelho de prata. Hoje ele não me verá. Mas suas resoluções se desfaziam em pó no momento em que sua presença se aproximava. Era uma traição completa e total de seu próprio corpo. Seus ouvidos pareciam sintonizados apenas à frequência da voz dele, captando-a mesmo a corredores de distância. Sua pele se arrepiava em antecipação antes mesmo que seus olhos o vissem. Um radar sensorial que a alertava para o perigo e o desejo iminentes. E quando ele estava perto, sua respiração se tornava superficial. Seu coração, uma ave aprisionada batendo contra suas costelas, e sua mente, antes tão metódica, se fragmentava em um único pensamento avassalador. Ele. A luta para manter uma fachada de indiferença era uma agonia. Um esforço hercúleo que a deixava exausta e terrivelmente consciente de sua própria vulnerabilidade. O inevitável aconteceu em uma tarde silenciosa, no coração empoeirado dos arquivos. Elara estava em um pequeno escadote de madeira, esticando-se para alcançar um rolo de papiro na prateleira mais alta. Seus dedos mal roçaram o objeto quando a base do escadote vacilou sobre o tapete irregular. Um pequeno grito escapou de seus lábios enquanto ela perdia o equilíbrio. O mundo se inclinando em um borrão de pânico. De repente, das sombras que ela não o vira ocupar, ele estava lá. Kaelen se moveu com a velocidade de um predador, seu corpo forte envolvendo o dela para impedir a queda. Uma de suas mãos grandes e quentes pousou firmemente em sua cintura, enquanto a outra se fechou sobre o braço dela para estabilizá-la. Foi nesse instante que as pontas dos dedos dele roçaram a pele nua de seu pulso. Não foi um toque, foi uma combustão. Uma corrente de fogo líquido e branco subiu por seu braço, explodindo em seu peito e roubando todo o ar de seus pulmões. O tempo parou. O som da poeira dançando nos feixes de luz tornou-se ensurdecedor no silêncio que se seguiu. Ambos congelaram, presos naquela proximidade forçada, a energia entre eles crepitando como um raio prestes a atingir a terra seca. Para Kaelen, sentir a fragilidade dela em seus braços, o calor de sua pele sob seu toque,
Foi a confirmação de tudo o que ele sonhara e temera. A realidade dela era 1000 vezes mais potente, uma droga para a qual ele não tinha antídoto. Para Elara, o choque elétrico daquele contato mínimo aniquilou suas últimas defesas. A força dele não era ameaçadora, era uma promessa de segurança. O calor dele não a queimava, a descongelava. Eles se afastaram abruptamente, como se tivessem tocado em uma chama sagrada, recuando para lados opostos da pequena sala. Nenhum dos dois ousou encontrar o olhar do outro, mas o ar estava denso, pesado com a verdade indelével do que acabara de acontecer. Uma linha invisível havia sido cruzada. Horas mais tarde, a marca daquele toque ainda queimava como um brasa viva na pele de ambos. Kaylen estava em seu escritório, a mão espalmada sobre a mesa de sândalo, mas tudo o que sentia era o fantasma da textura suave da pele dela sob seus dedos. Ele não conseguia se concentrar nos mapas de seu emirado. O único território que sua mente conseguia mapear era o corpo dela. Em seus aposentos, Elara abraçava a si mesma, o tecido de seu vestido uma barreira inútil contra a memória daquela mão firme em sua cintura. A sensação não diminuía. Pelo contrário, parecia se aprofundar, uma âncora de calor em seu centro. A obsessão, antes uma correnteza subterrânea, agora era uma inundação que ameaçava afogar a ambos. Foi naquela noite, enquanto a lua do deserto subia, fria e indiferente, que um mensageiro chegou. Um servo entregou a Elara um pergaminho selado com o brasão de sua antiga família. A caligrafia de seu pai era inconfundível. O pânico, frio e agudo, cortou através da febre. Seu passado havia acabado de bater à sua porta. O pergaminho em suas mãos tremia. A caligrafia elegante de seu pai, uma zombaria cruel contra a brutalidade da mensagem. As palavras dançavam diante dos olhos de Elara, cada uma um prego martelado em seu caixão. Seu pai, cedendo à pressão da família de seu ex-marido para silenciar o escândalo, havia arranjado outro casamento. Um casamento rápido, com um barão idoso e viúvo que buscava apenas um útero para gerar um herdeiro. E o noivo, a carta informava com uma frieza burocrática, chegaria para buscá-la em 5 dias. Apenas 5 dias. O ar foi roubado de seus pulmões, substituído por um terror gelado que se espalhou por suas veias. A frágil esperança que começara a florescer em seu peito, aquecida pelo olhar de Kaylen, murchou e morreu instantaneamente. Ela não era uma mulher à beira de uma nova vida. Era uma mercadoria sendo negociada, sua gaiola apenas trocando de dono. A liberdade era uma miragem, e o deserto de sua vida estava prestes a engoli-la para sempre. Kaylen a encontrou nos jardins do palácio, perto de uma fonte de alabastro, cujo som suave de água corrente parecia zombar da tempestade silenciosa que a consumia. Ele sentira a mudança nela, uma perturbação na energia que agora os conectava, e a necessidade de encontrá-la se tornou uma força física e incontrolável. Ao vê-la, o pergaminho amassado em sua mão e o desespero lívido em seu rosto, um fogo sombrio e possessivo irrompeu em seu peito. A máscara do Emir, cuidadosamente mantida, se desintegrou. Ele não precisava ler as palavras para entender que algo ou alguém estava tentando arrancá-la dele. A ideia era tão intolerável, tão fundamentalmente errada, que um rosnado baixo vibrou em sua garganta. Ele cruzou a distância entre eles em passadas longas e determinadas, sua presença uma muralha de poder furioso. "O que é isso?" ele exigiu, a voz baixa e perigosa. Não uma pergunta, mas um comando para que ela lhe entregasse a fonte de sua dor. Elara ergueu o olhar. As lágrimas que ela lutava para conter finalmente transbordando, traçando caminhos quentes em sua pele fria.
A intensidade no rosto dele, a fúria protetora em seus olhos escuros, quebrou a última de suas barreiras. Meu pai. Sua voz saiu em um sussurro quebrado, um som de vidro se partindo. Ele me prometeu a outro homem, um acordo para restaurar a honra da família. A confissão a rasgou por dentro. Ele virá em 5 dias para me levar. Ela expôs a totalidade de sua prisão, a teia de dever e obrigação que a sufocava. Eu não posso escolher, Kellen. Minha família depende disso. Eu não posso, eu não devo, mas eu... Ela não conseguiu terminar, o soluço quebrando a frase. Ela sentia por ele algo que nunca sentira por ninguém. Um reconhecimento de alma que a aterrorizava e a completava. Mas era um sentimento que ela estava condenada a atrair. A dor dela foi uma lâmina em seu coração. Mas a menção de outro homem foi a faísca que incendiou o barril de pólvora. Ele pegou o pergaminho da mão dela e o esmagou sem ler, o papel se tornando pó sob a força de sua fúria. Não, disse ele, a palavra um juramento solene e absoluto. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo, a ver a verdade nua em seus olhos. Por 7 anos, Elara. Por 7 anos eu vi seu rosto em meus sonhos. Eu recusei princesas. Rejeitei alianças e ignorei meu conselho porque nenhuma delas era você. A revelação a atingiu com a força de uma onda, roubando-lhe o fôlego. Eu não me importo com seu pai, com sua honra ou com o homem que ousa pensar que pode te reivindicar. Ele terá que passar por mim. A única escolha que importa é a sua. Escolha a mim. Não era um pedido, era uma declaração de guerra contra o destino dela. O mundo se resumiu ao espaço entre eles, carregado com a eletricidade de 7 anos de busca e uma vida inteira de anseio. As palavras se tornaram inúteis, insuficientes para conter a magnitude daquele momento. Kellen inclinou a cabeça e a beijou. Não foi um beijo de gentileza, mas de reivindicação, de desespero e de certeza absoluta. Foi uma combustão, a colisão de 2 almas famintas. A boca dele era firme e quente, tomando a dela com uma fome que espelhava a sua própria. Elara respondeu com a mesma urgência. Seus dedos se enroscando nos cabelos escuros dele, puxando-o para mais perto. O sabor dele era de poder, de deserto noturno e de uma promessa de refúgio. Cada toque era fogo, cada movimento uma dança de consumo mútuo. Naquele beijo não havia emir ou arquivista. Apenas um homem e uma mulher se encontrando no centro de uma tempestade que eles mesmos criaram, encontrando um momento de paz perfeita no olho do furacão. O beijo terminou. Mas eles permaneceram com as testas coladas, a respiração ofegante se misturando no ar frio da noite que caía. A realidade, cruel e implacável, começou a se infiltrar de volta. O som da fonte, os guardas distantes, o peso do mundo. A conexão entre eles estava selada, uma verdade inegável agora gravada em suas almas, mas a gaiola dela ainda existia. Eu preciso ir, sussurrou ela, a frase a mais dolorosa que já proferira. Ele a soltou lentamente. Cada centímetro de separação, uma agonia física. Ele viu a resolução em seus olhos. Ela tentaria cumprir seu dever, mesmo que isso a destruísse. Ele assentiu, o maxilar travado em uma linha dura. Vá, disse ele, a voz rouca, cumpra seu papel. Mas saiba disto, Elara de Valérios. Seus olhos negros queimaram nos dela, uma promessa de fogo e ferro. Em 5 dias, quando ele vier por você, eu estarei esperando. Eu não vou perdê-la. A batalha final estava marcada. A partida foi uma tortura silenciosa, cada passo para longe dos portões de Zarat, arrancando um pedaço de sua alma recém-descoberta. Zaina a abraçou com a força de uma mãe, os olhos úmidos de uma tristeza que não precisava de palavras.
Mas a despedida que a quebrou veio dos dois pequenos príncipes. O mais novo, aquele que ela salvara, agarrou-se à sua saia, o rosto manchado de lágrimas. Não vá, Lady Elara. Quem vai nos contar histórias sobre as estrelas do norte? A pergunta inocente foi uma adaga em seu coração. Ela se ajoelhou, o tecido de viagem áspero contra a pele, e beijou a testa de cada um. O cheiro de infância e inocência, uma zombaria cruel de tudo o que ela estava prestes a se tornar. Ela se forçou a sorrir, uma máscara de resignação que mal escondia a devastação. Ao entrar na carruagem que a levaria para sua nova prisão, ela não olhou para trás. Olhar para o palácio seria admitir que estava deixando seu coração para trás, batendo em um peito que não era o seu. Nos 4 dias que se seguiram, o palácio de Zahrat se tornou um mausoléu. Kaelen era um fantasma assombrando seus próprios corredores dourados. A comida intocada esfriava em bandejas de prata, o vinho permanecia em decantadores de cristal, e o sono se tornara um inimigo que ele não conseguia conquistar. Ele se sentava em seu escritório por horas, os olhos fixos nos mapas de seu vasto emirado, mas não via fronteiras ou rotas comerciais. Via apenas o vazio, seu poder, antes a espinha dorsal de sua identidade. Agora era um fardo inútil, incapaz de lhe trazer a única coisa que importava. Omar tentou intervir, a voz cheia de uma preocupação paternal. Meu emir, você está se destruindo. Há reinos a governar. Kaelen apenas o olhou, os olhos escuros, 2 brasas moribundas, em um deserto de desespero silencioso. De que serve um reino? Ele sussurrou, a voz rouca pelo desuso, se a rainha não está nele. Ele estava perdido, à deriva em um mar de opulência vazia. O 5º dia chegou como uma sentença de morte. Elara estava em um quarto estranho, cercada por aias que a vestiam como uma boneca sacrificial. O vestido de noiva era de uma seda pesada, bordado com pérolas que pareciam lágrimas congeladas. Cada camada de tecido era uma grade a mais em sua cela. Cada joia fria em seu pescoço, um elo na corrente que a prenderia para sempre. As mulheres falavam em sussurros animados sobre a sorte dela, sobre a riqueza do barão. Mas Elara não ouvia nada além do eco ensurdecedor do silêncio que se estenderia por toda a sua vida. A atmosfera era de celebração, mas para ela o ar cheirava a flores de funeral. O cheiro de jasmim, que ela um dia associou a um sonho, agora era o perfume de seu pesadelo. Ela estava se preparando para morrer uma morte lenta e sufocante, o coração já enterrado nas areias distantes de Zahrat. Naquela mesma manhã, em Zahrat, Kaelen observava da janela de sua torre o sol nascer, tingindo as dunas com as cores de um incêndio. O mesmo sol que agora iluminaria o sacrifício dela. A imagem dela, vestida para outro homem, o atingiu com a força de um golpe físico. Ele viu seu futuro, décadas de poder, de riqueza, de solidão absoluta. Cada vitória um lembrete amargo de sua maior derrota. E então a clareza o atingiu, não como uma onda, mas como um raio que partiu sua alma ao meio. Poder não era nada. Tronos eram apenas cadeiras. Alianças eram apenas palavras em um pergaminho. A única verdade, a única coisa real em sua vida era ela. O amor por ela era mais vital que o ar em seus pulmões, mais fundamental que o sangue em suas veias. E ele estava deixando que o medo do escândalo, que as regras de um mundo que ele mesmo governava, a roubassem dele. A passividade se desfez, substituída por uma fúria primal e determinada. Elara se olhou no espelho de prata polida. A mulher que a encarava era uma estranha, uma figura pálida e adornada cuja alma gritava em silêncio. Os olhos verdes, que Kaelen dissera conter desertos e estrelas, estavam opacos,
afogados em uma resignação que era a pior forma de traição. Ela pensou em sua promessa, na reivindicação em seu beijo, na verdade de 7 anos de sonhos, e então ela entendeu. O erro terrível não era amar o Emir, era não amar a si mesma o suficiente para lutar por esse amor. A honra de sua família não seria restaurada com seu sacrifício, seria manchada para sempre com a tinta de sua infelicidade. Pela primeira vez, não como Lady Valérios, não como uma filha obediente, mas como Elara, ela considerou a possibilidade de escolher a si mesma, de escolher a vida, mesmo que isso significasse a guerra. Mas enquanto o som de trombetas anunciava a chegada do noivo, um pânico gelado a envolveu. Seria tarde demais. O som de metal contra metal ecoou nos aposentos de Kaelen. Ele não estava vestindo as sedas de um emir, mas o couro e o aço de um guerreiro. Ele prendeu sua cimitarra na cintura, o peso familiar, uma âncora em meio à tempestade de sua decisão. Omar surgiu na porta, o rosto uma máscara de pavor e súplica. Kaelen, pelo amor de tudo que é sagrado, não faça isso. Isso causará uma guerra, será um escândalo que manchará seu nome para sempre. Kaelen se virou, e nos olhos dele não havia mais desespero, apenas a calma letal do centro de um furacão. Deixe que manche. Sua voz era baixa, mas ressoava com uma autoridade que Omar nunca antes ouvira. Um nome manchado é um preço pequeno a pagar por uma alma inteira. Ele passou pelo vizir, cada passo uma promessa de fogo. Nada o impediria. Do lado de fora, seu cavalo negro mais veloz já estava selado. Ao longe, os sinos começaram a tocar, anunciando o início da cerimônia. O tempo havia acabado. O salão da cerimônia era uma obra-prima de opulência fria, um mausoléu dourado para a alma de Elara. A luz do sol se filtrava através de vitrais altíssimos, pintando o chão de mármore com joias de luz que pareciam zombar da escuridão em seu coração. O ar estava pesado, com o cheiro de lírios brancos e incenso, um perfume doce e sufocante, o cheiro de um sacrifício. Ao seu lado, o barão von Hess era uma presença vaga, um homem de rosto flácido e olhos que a avaliavam como um cavalo premiado. As palavras do celebrante eram um zumbido distante, um ruído de fundo para a tempestade silenciosa que rugia dentro dela. Cada batida de seu coração era um único nome: Kaelen. Ela se agarrava à memória de seu beijo como um náufrago se agarra ao último pedaço de madeira, sabendo que a onda final estava prestes a engoli-la. A resignação era um veneno gelado em suas veias, e ela estava prestes a beber a taça até o fim. Então, as portas duplas do salão, feitas de carvalho maciço, explodiram para dentro com a força de um ariete. O som ecoou como um trovão, silenciando o murmúrio dos convidados e a voz do celebrante em uma única e chocante batida de coração. Parado no umbral, recortado contra a luz impiedosa do meio-dia, estava Kaelen. Não o emir em suas sedas e brocados, mas o guerreiro do deserto, vestido em couro de viagem e aço polido, a poeira da estrada em suas botas, um sacrilégio naquele ambiente imaculado. O ar se tornou rarefeito, denso com uma energia primal e perigosa. Seus olhos negros varreram a multidão com indiferença, ignorando o choque e o escândalo, buscando um único rosto, uma única alma naquele mar de estranhos. E então, ele a encontrou. O mundo inteiro se dissolveu, e havia apenas a linha de força invisível que os conectava através do espaço, uma corrente elétrica que a fez ofegar e sentir o sangue voltar a correr em suas veias congeladas. Ele se moveu. Cada passo era deliberado. Um avanço implacável que partia a multidão chocada como um navio corta as ondas. O silêncio era tão profundo que o som de suas botas no mármore era a única batida do coração do mundo. Ele parou aos pés do altar.
os olhos fixos nela, uma fornalha de posse, fúria e uma vulnerabilidade crua que a partiu ao meio. Este casamento não acontecerá. Sua voz não era alta, mas cortou o silêncio como uma lâmina, carregada de uma autoridade que fazia reis tremerem. Esta mulher, ele disse, o olhar nunca deixando-o dela, pertence a mim, não por direito de conquista, mas por decreto do destino. Eu a vi em meus sonhos por 7 anos antes de saber seu nome. Eu não me importo com alianças, com honra ou com o escândalo que estas palavras causarão. Eu vim buscar o que é meu, eu vim buscar minha alma. O emir mais poderoso do mundo estava ali, despido de seu orgulho, oferecendo sua verdade nua diante de centenas de testemunhas. Uma onda de choque percorreu o salão. O pai de Elara ficou vermelho de fúria, os lábios se movendo em uma negação silenciosa. O barão, pálido e humilhado, deu um passo à frente, a mão em sua espada cerimonial, mas congelou sob o olhar letal de Kailen. Sussurros venenosos começaram a se espalhar como fogo em grama seca, o escândalo do século se desenrolando diante de seus olhos. Mas Kailen não via nada disso. Ele via apenas Elara, a dor e a esperança lutando em seus olhos verdes. Lentamente, ele estendeu a mão, a palma aberta, uma oferta e um santuário. Não era um comando, era uma pergunta que ecoava na alma dela. Sua prisão termina agora, Elara, ele disse, a voz mais suave, destinada apenas a ela. A escolha sempre foi sua. Escolha a liberdade. Escolha a si mesma. Escolha a nós. O peso daquele momento era esmagador. De um lado, a segurança de uma gaiola dourada. Do outro, a aterrorizante e gloriosa vastidão do deserto ao lado dele. O tempo se esticou até o ponto de ruptura. Então, com uma clareza que parecia vir de uma vida inteira de dor, Elara se moveu. Ela deu um passo, o som de sua saia de seda um suspiro no silêncio mortal, ignorando a mão estendida de seu noivo e o grito de fúria de seu pai. Ela caminhou até Kailen. Sem hesitação, colocou sua mão na dele. O contato foi uma explosão silenciosa, uma corrente de fogo que selou o pacto. Com a outra mão, ela alcançou o véu pesado que cobria seu rosto, o símbolo de sua submissão, e o arrancou, deixando-o cair no chão como uma pele descartada. Sim, ela sussurrou, a palavra, um juramento. Naquele instante, o caos irrompeu. Guardas avançaram, mas Kailen a puxou para trás de si, seu corpo um escudo de aço. Sem dizer uma palavra, ele a ergueu em seus braços e correu, abrindo caminho através da multidão atônita, de volta para a luz do sol. De volta para a vida. Lá fora, ao lado do cavalo de guerra negro de Kailen, o mundo finalmente parou. O som do caos dentro do salão era um eco distante. Ele a colocou gentilmente no chão, mas suas mãos permaneceram em sua cintura, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Você veio, ela sussurrou, o fôlego ainda preso em seu peito, lágrimas de alívio e descrença escorrendo por seu rosto. Sempre, ele respondeu, a voz rouca de emoção, antes de tomar seus lábios em um beijo que não era de reivindicação, mas de adoração. Era um beijo que falava de noites solitárias, de uma busca desesperada e de um reencontro que reescreveu as estrelas. Enquanto se beijavam, a voz de um convidado que fugia do salão chegou aos seus ouvidos. O barão está arruinado. Ele precisava do dote dela para pagar suas dívidas de jogo. A validação foi uma nota de rodapé desnecessária. Nos braços de Kailen, sob o sol do deserto, Elara já sabia que não havia escolhido apenas o amor. Ela havia escolhido a si mesma. 3 meses se passaram, tecendo os dias com fios de ouro e seda, transformando o palácio de Zarat de uma fortaleza de solidão em um santuário de paz compartilhada.
O amanhecer não encontrava mais Kellen sozinho, assombrado por um fantasma de Jasmine. Agora, ele acordava com o peso suave de Elara em seus braços, o perfume real dela em seus travesseiros, a seda de seus cabelos escuros espalhada sobre seu peito, o vazio antigo em sua alma, uma cavidade fria e dolorosa que o acompanhara por 7 anos, fora preenchido por um calor constante e sereno. Ele a observava dormir sob a luz suave da manhã, o rosto sereno, livre das sombras do passado, e sentia uma gratidão tão avassaladora que parecia um golpe físico. Cada respiração dela ao seu lado era um testamento silencioso de que a maior aposta de sua vida não fora um ato de loucura, mas a única decisão sã que já tomara. O sonho não era mais um refúgio. A realidade era infinitamente superior. A vida deles floresceu em uma tapeçaria de momentos preciosos e cotidianos. Eram as tardes nos arquivos, onde a mente afiada dela trazia nova ordem a séculos de história. E ele a observava, fascinado, não como um soberano, mas como um homem admirando sua igual. Eram as risadas nos jardins com os príncipes, que agora a seguiam como uma segunda mãe. Suas pequenas mãos sempre buscando as dela. Eram as noites no conselho, onde a presença silenciosa e o conselho perspicaz dela se tornaram sua âncora. Ninguém via essa transformação com mais clareza do que Omar. O velho vizir, que antes temia a ruína de seu emir, agora via um líder mais completo, mais sábio. Certa noite, ao encontrá-los no terraço, observando as estrelas, Omar se aproximou de Kellen. Eu estava enganado, meu emir, disse ele, a voz baixa e carregada de uma emoção rara. Ela não é sua fraqueza. Ela é a força que faltava a este deserto. A validação de seu amigo mais leal foi o selo final em sua felicidade. A confirmação de que Elara escapara de uma tragédia chegou 2 semanas depois, na forma de um relatório comercial de um espião nas terras do norte. O barão von Hess estava completamente arruinado. Suas dívidas de jogo, vastas e incontroláveis, vieram à tona poucos dias após o casamento cancelado. Ele esperava usar o dote de Elara para aplacar seus credores, mas sem ele, seu castelo de cartas desmoronou. Suas terras foram confiscadas. Seu título, uma concha vazia. Kellen leu o relatório com uma fúria fria, uma raiva retroativa pelo perigo que ela correra. Ele a encontrou na biblioteca e, segurando suas mãos, contou-lhe a notícia. Elara não sentiu triunfo, apenas um arrepio gelado de alívio. Ela se aninhou contra o peito dele. O som forte do coração dele, um lembrete de seu porto seguro. A gaiola da qual ele a libertara não era apenas dourada. Estava podre por dentro, prestes a desabar sobre ela. A escolha dela não fora apenas pelo amor, fora pela própria vida. Naquela noite, eles estavam na mesma varanda onde ele a beijara pela primeira vez. O sol se punha sobre Zahrat, pintando as dunas de um laranja feroz e um violeta profundo. A cidade abaixo pulsava com vida, um reino que agora era dela tanto quanto dele. Ele a envolveu por trás, o queixo apoiado em seu ombro, a mão dela cobrindo a dele em seu ventre. O silêncio entre eles era preenchido por uma compreensão perfeita, uma comunhão que dispensava palavras. Por 7 anos, eu sonhei com a mulher que salvaria minha alma. Ele sussurrou perto de seu ouvido, a voz um trovão suave. Mas eu nunca ousei sonhar que ela também me daria um reino que valesse a pena governar. Ela se virou em seus braços, os olhos verdes brilhando com lágrimas de pura felicidade. Você não encontrou um fantasma, Kellen. Você encontrou o seu lar, pois o deserto não lhe dera apenas uma rainha, ele lhe devolvera a própria alma.